Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a nossa gravação é do capítulo 19 do livro Pão Nosso, chamado Falsas Alegações, baseado numa fala que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 28, em que diz assim: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Do que trata o capítulo Apolônia? Então, o título, ele traz uma visão do nosso compromisso com a verdade ou não, né? É, a verdade é luz, independente da circunstância, independente da situação. E a gente, nem sempre, a gente vê a verdade. Às vezes, nós reclamamos tanto é, que nós criamos na nossas próprias feridas, né? A gente cria os nossos próprios problemas através das nossas reclamações. E, por vezes, para manter as nossas ilusões, por vezes, ilusões para a gente não enxergar a verdade, né? Quando a gente tem o contato com a luz, muitas vezes nós ficamos atormentados, né? Por vezes a gente finge, né? Fugimos desta verdade. Então vamos pegar aqui, né? Na visão espírita, por exemplo, um espírito que não é de luz, eles têm medo dos espíritos que emitem luz. Por isso é importante a gente fazer o evangelho no nosso lar, porque a gente cria luzes cada vez que a gente faz o evangelho no nosso lar, e como os espíritos inferiores não gostam de luz, então eles não entram em nosso lar. Então, por isso é uma forma de proteção quando a gente faz o evangelho no nosso lar, diariamente ou semanalmente, enfim, né? E no versículo, como Jesus é luz, né? Que Jesus é luz total. Então, o Espírito diz para ele: peço-te, não me atormentes. Por que que Jesus iria atormentar alguém? Na verdade, Jesus não iria atormentar ninguém. Mas a luz de Deus, de Jesus, é tão grande, para um espírito que é ignorante, esta luz atrapalha, né? É, é, aqui, deixa eu ver. Então, toda vez que isto ocorre, esses espíritos se sentem incomodados. Isto vale, por exemplo, para quando a gente vai fazer o evangelho. A gente vai iniciar, vamos continuar falando do evangelho, né? A gente vai começar a falar, fazer o evangelho, e aí o que ocorre no dia do evangelho? A gente começou, né? Estou começando a ir numa casa espírita, eu aprendi que é importante, e aí a Polônia fala assim: toda quarta-feira, às 10 da manhã, eu vou fazer o evangelho no lar. Quando chega 10 horas, né? Toca o telefone, chega a visita, toca a campainha, explode a panela de pressão, sei lá, acontece, alguém vomita do seu lado, outro tem diarreia, enfim, acontece uma tormenta que é para você não fazer evangelho. E aí a gente não acaba não fazendo, né? Porque a gente fica tão inseguro que a gente fala: caramba. Aí a gente deixa para outra semana. Na outra semana acontece a mesma coisa ou algo pior. E assim sucessivamente, né? Até a hora que a gente fala: chega, eu vou fazer independente do que acontecer, né? E aí a gente começa, e aí essa tormenta, ela ainda vai por um tempo, né? Isso também acontece quando a gente começa a ir numa casa espírita ou em uma outra religião. Eu estou falando da casa espírita porque eu sou de lá, mas numa outra religião que você vai melhorar o seu interior. Aí o que acontece? Começa a acontecer, chega a visita, alguém passa mal na rua, acontece de tudo, que é para impedir a pessoa de ir lá. Por quê? Porque a pessoa vai buscar a luz e
esse irmãozinho que está aí não quer sair de onde está. Ele está acomodado ali na situação. E aí, se você vai buscar luz, ele vai ter que sair daí, certo? Ou ele melhora, ou então ele tem que buscar outro lugar. E aí, nessa brincadeira, ele acaba te atormentando para ver se você acaba desistindo, né? E ele continua ali no mundinho dele, bem bonzinho, bem tranquilo. Então, é isso que ocorre, tá? Isso ocorreu comigo, ocorre com a Lívia, ocorre com qualquer um, tá? Qualquer trabalhador espírita tem as suas histórias para contar, ok? Então, é... e vejamos que isso ocorre porque a gente permite, né? E por que que esses irmãozinhos vêm? Ora, porque eu tenho a minha ira, porque eu tenho os meus vícios, porque eu gosto de fumar, porque eu gosto de beber uma, sei lá, uma quentinha, como dizem, né? Ou uma geladinha, como dizem. E pensa que você está sozinho? Não, meu amigo, você nunca está sozinho. Do teu lado vai ter sempre alguém que vai estar sentindo o mesmo vício que você, o mesmo gosto que você, toda a sensação que você estiver sentindo, vai ter alguém que vai estar sentindo com você. E isto não é brincadeira. E eu não estou falando isso porque é para assustar, eu não estou inventando isto é uma realidade, ok? Então, quando a gente encontra a luz, já é um incômodo. É um incômodo para esses que estão conosco, né? E Jesus, como ele era luz, luz pura, então ele era incômodo para todos esses espíritos que não tinham luz. Então, por isso que fala isso. E dentro do Evangelho, né, dentro dos ensinamentos de Kardec, nós temos várias passagens aonde Jesus é defrontado com esses irmãos, né? E se perturbava com a presença de Jesus, né? Bom, e aí, assim, uma outra coisa que eu queria dizer é que, por exemplo, quando a gente se encontra. Bom, primeiro, toda a frase de Jesus merece estudo. Toda. Toda a frase de Jesus merece ser estudada, ser investigada, é, estudada, porque, assim, na época que Jesus passou pelo planeta, os elementos que ele usava, ele tinha um outro significado do que tem hoje. Contextualizar, né? Então, por isso, vale muito a gente buscar e entender os processos, né? Porém, quando a gente se aproxima do Evangelho, né? Quando a gente, comigo, Apolônia, tá? Comigo mesmo, estou dizendo aqui. Quando a gente vai buscar esse caminho do Evangelho, muitas das vezes nós não queremos enxergar a luz que traz o Evangelho. Ah, mas a Apolônia vai lá no centro porque, assim, disseram que se eu for lá, eu vou ser protegido, eu vou ser amparado, e a minha vida vai ficar mais fácil. Enfim, são tantas as razões, né, que a gente, por que a gente vai buscar o evangelho, mas na verdade o sentido do evangelho não é isto. Não é isto. O evangelho é luz. E eu tenho que buscar esta luz. Eu tenho que compreender esta luz, né? Para que eu trabalhe para Jesus, buscando esta luz e não para buscar os meus próprios interesses, né? E isto, quem é que faz isto? São os discípulos que são comprometidos, né? Então, ele busca as suas dificuldades e começa a encarar essas suas dificuldades, né? E ele começa a refletir sobre a luz do Evangelho. E cada vez mais ele vai buscar essas verdades e vai fazer a reflexão e vai fazer a mudança dentro de si.
Então, quando o evangelho faz sentido na nossa vida, a gente muda o comportamento, a gente muda a nossa atitude, né? Mas a maioria de nós fugimos desta luz e desta responsabilidade, né? Há até aquele velho ditado que diz assim: e o problema da gente trabalhar numa casa espírita é que depois a gente nunca mais pode deixar, né? As pessoas falam muito isso. Você começa a ir numa casa espírita, depois você nunca mais pode deixar de ir, porque aí a coisa fica pior, né? Mas a gente não pode deixar de ir, não é porque a doutrina vai nos causar problema, mas nós mesmos vamos causar o problema, né? Bom, Jesus não traz tormentos a ninguém. A tormenta está na consciência de cada um de nós. E o que ocorre quando então a gente inicia, né? A buscar a casa espírita, a buscar o evangelho. Ok. Então, quando a gente busca o evangelho, né, e a gente começa a passar por essas tormentas, na maioria das vezes a gente foge da situação. Então, por exemplo, a doutrina espírita, ela nos fornece cursos, né, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender, né, essa mudança toda que a gente precisa, porque na verdade quando a gente chega na casa espírita, a Lívia não, porque a Lívia nasceu dentro da casa espírita, mas assim, eu que vim de uma outra religião e fui já na vida adulta, eu nem sabia que eu tinha orgulho. Eu nem sabia que eu era vaidosa, né? Então, de repente, você se depara com essa situação e você fala, putz, e eu que me achava tão bem, né? Eu me achava tão perfeita. E aí eu descubro que eu sou orgulhosa, que eu sou vaidosa, que eu tenho um monte de defeitos para cuidar. Muitas das vezes, o que ocorre nesse momento, as pessoas desistem e param de buscar o seu aperfeiçoamento, né? E é isto que, que o capítulo de hoje vem nos trazer. Olha, não fuja, enfrenta suas dificuldades, porque em algum momento da eternidade nós vamos ter que enfrentar essas dificuldades. Então, que seja logo, para que a gente não fique empurrando com a barriga, né, as coisas que a gente necessita vencer a nós mesmos. É isso, Lívia. Você pode Capítulo completar. basicamente sobre a nossa danada da reforma íntima, né? Porque Exato. você falou aí do nosso incômodo, né, ao encontrar a verdade. A gente pensar qualquer contato que a gente tem com o Evangelho, qualquer contato sincero, ele já é, incomoda da mesma forma que incomodou, Jesus incomodou ao espírito perturbado, porque ele mostra para a gente o que a gente deveria fazer. E aí a gente se Sim, dá conta do quanto nós estamos desalinhados com o Evangelho. Já é um incômodo. Só que, claro que o Emmanuel está falando, né, dentro de uma literatura espírita, mas ele está falando para cristãos, para qualquer um que pega para ler. Mas no Espiritismo, parece que a nossa inferioridade é escancarada. Porque aí a gente entra em contato com tantos detalhes que o Espiritismo nos guia para a nossa transformação interior, que aí é um motivo para eu já ter ouvido falar a minha vida inteira o seguinte, por várias pessoas. Ah, não, não vou, não quero mexer com isso, não, porque eu não quero mudar. sim, Porque se eu for, e aí se você faz o esforço de ir, né? Igual você falou assim, depois a gente não consegue sair do centro espírita, depois que a gente se compromete. Né? Depois que a gente pega a nossa caminhada certeira, aí travou, não tem Lívia. como. Tá Voltou? travando. E aí um monte de gente usa essa desculpa de não vou, porque aí se eu for, eu vou estar criando, parece que está criando um comprometimento e não pode voltar atrás. E na verdade, só da pessoa saber o que deveria fazer e escolher não fazer já é um problema. Não é o fato de você ir ao centro ou não ir ao centro, colocar um rótulo de espírito ou colocar um rótulo de cristão ou colocar um rótulo de católico.
Se você já teve acesso ao conhecimento, você já tem uma responsabilidade de fazer da forma correta. E aí, quanto mais a gente toma contato com os ensinamentos de Jesus, mais a gente fica com vergonha da nossa sombra. E isso, né, que a psicologia fala, olhar para a sombra para iluminar a sombra. Não é que nossa inferioridade vai, o tipo, o nosso orgulho, egoísmo, quando a gente se descobre, né, que isso vai ser arrancado da gente. A gente olha para a nossa Ah, inferioridade para transformá-la, principalmente para a gente saber conduzir os nossos impulsos. Então, acho que o recado que fica aí, do capítulo é que a gente não tenha medo de enfrentar a nossa inferioridade. Vamos encarar, porque se o conhecimento já chega, é mais fácil, é menos dor para a gente, que a gente possa encarar para sofrer menos, para sofrer por menos tempo aí ao longo das nossas encarnações. Vamos então ao nosso evangelho, para a nossa encerrar. finalização. Um abraço a todos e ótima semana. Hoje eu faço o encerramento. Vamos lá. Doar um pouco de tanta energia que a gente tem dentro da gente em favor dos nossos irmãos de humanidade, em favor de nós mesmos também, porque da mesma forma que podemos direcionar essa energia para o bem, podemos direcionar para o mal. Então, que todo dia possamos fazer essa escolha do bom direcionamento, que as nossas próprias células possam sentir essa nossa intenção de nos restaurar, de não pecarmos mais para não criarmos conflitos com a lei divina, então que a gente possa mentalizar o nosso organismo todo iluminado, refazendo os pontos que nos causam desafios, dificuldades, dores, que nós possamos compartilhar essa energia com todos os que residem conosco, as pessoas com as quais lidamos no nosso dia a dia também nos ambientes de trabalho e de estudo, que possamos mentalizar esses ambientes, fazendo uma limpeza neles, dos miasmas que criamos, dos formas de pensamento negativo, envolvendo os irmãos desencarnados que possam estar criando conflitos, que eles possam ser educados junto conosco para buscarem a sua evolução espiritual, para seguirem os seus caminhos no mundo espiritual e não aqui entre nós, que nós possamos imaginar saindo dos nossos lares, envolvendo os nossos vizinhos, o nosso bairro, iluminando todo o ambiente, que possamos pensar no nosso percurso diário para o trabalho, para um estudo, onde costumamos passar, que os nossos olhos se abram para que possamos enxergar oportunidades de fazer o bem, oportunidade de colocar os nossos braços, de colocar a nossa mente em trabalho em favor dos nossos irmãos de humanidade, que possamos servir de instrumentos de Jesus nessa nossa lide do dia a dia, que possamos mentalizar todo o nosso Brasil iluminado, envolvendo o contorno geográfico em muita luz, que possamos mentalizar em Brasília essas energias focalizadas para representar toda a governança do nosso Brasil, nos níveis federal, estadual, municipal, envolvendo os três poderes, que todos aqueles que detêm na mão a responsabilidade de condução do povo façam da melhor forma, ou façam com responsabilidade social, que possam ouvir seus mentores para tomar as melhores decisões, com o menor egoísmo possível. Essa mesma energia que direcionamos para o nosso querido Brasil, que possamos pensar nos outros países também, em especial aqueles que se encontram em guerras, em tormentos da natureza que deixam tanto, tanta devastação pelo caminho. Todos os países em que ainda há população em sofrimento, em fome, em doenças generalizadas, que o amor de Jesus possa envolver todos os corações, principalmente despertando para a esperança em dias melhores, e que a nossa energia também chegue aliviando os sofrimentos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, tudo que cause dor, desespero, angústia, que a nossa energia possa ajudar a aliviar, que possamos também vibrar para o outro lado da vida. Todos aqueles que já partiram, que encontrem seu caminho, que sejam amparados, que recebam de nós o melhor tipo de vibração, o melhor tipo de sentimento e pensamento para ampará-los, e que possamos vibrar especialmente para aqueles que ainda persistem no mal, que eles possam ter seus corações tocados para se transformarem e seguirem um rumo melhor na espiritualidade. Deixamos assim as nossas vibrações finais para que a espiritualidade use da melhor forma e que nós possamos manter-nos atentos para sermos instrumentos da paz do Cristo por onde passarmos. Que assim seja, graças a Deus.
Que assim seja. E até a Graças a próxima semana. Abraço.